Eu já morei lá fora, gente. Morei nos Estados Unidos por 1 ano, vocês acreditam? Como é que é essa coisa de intercâmbio, hein? Passou perrengue? Passei muito perrengue. Eu amo. O cabelo dela não tem um frizz, mas ela passou muito perrengue. Essa era a alemã que estudava comigo. Mas ela só ficou um programa de 6 meses, eu fiquei 1 ano. Meu irmão aqui comentando. Casal bonito, hein? Mal sabe. Produção, roda o VT. Mas espera eu falar VT, produção. Não corta, não. Gente, pra quem não sabe, eu comecei na internet falando de intercâmbio. Gente, mentira. Mas eu te conheço da época do sofá. Não. Tem gente que me conhece do YouTube. Tem muita gente que me conhece aqui só do YouTube, né? Mas pra você que não sabe, eu faço conteúdo há 5 anos pra internet, tá? Eu faço comédia, falo sobre medicina, falo sobre saúde, falo de um monte de coisa. Tem meus personagens, tem de tudo e tal. Mas o que me jogou pra internet foi falar. Não, mas tá muito silencioso aqui, gente. Tá muito silencioso. Tá ecoando forte. Eu tô sentindo que eu vou acordar o prédio inteiro hoje. Eu comecei na internet falando do meu intercâmbio na minha vida, que eu morava nos Estados Unidos quando eu tinha 15, 16 anos. Foi um ano muito, com muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Eu fui muito cedo fazer intercâmbio, com 15 anos de idade, mas eu falo que foi no intercâmbio que eu aprendi a me virar, a ficar mais extrovertida, um pouco mais solty, tá? Foi lá que eu aprendi a ser sirilepe. Ah, como ela é muito sirilepe. Hoje eu tô sirilepinha, Tomei uma cervejinha. Não, mas eu tô aqui sirilepe. E eu sempre falava na internet que assim, uma hora as histórias iam acabar. E aí eu comecei a migrar de falar dos Estados Unidos e eu comecei a falar da vida da medicina. Comecei a falar da vida da faculdade, que eu tava na faculdade, comecei a falar de saúde. Mas eu comecei na internet mesmo falando de intercâmbio. Tem gente que me conhece desde essa época de 2020 que eu falava. E aí eu comecei a vir pra mim, começou a aparecer pra mim vídeos de gente que tá... de histórias de intercambistas. De escola mesmo, de quem fez high school, que eu fiz high school, né? Que é o famoso, o quê? Ensino médio. Nossa, eu tô vendo aquela galera que fala inglês, né? Ah, eu tava na grocery. Era mercado. E aí, gente, eu comecei a ficar vendo foto antiga. Comecei a ficar vendo comecei a ver foto da época dos Estados Unidos. Eu acho que vocês não estão prontos pra ver isso. Será que vocês estão prontos? Será que vocês estão prontos? Vocês não estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês não estão prontos? Vocês estão prontos? Mas antes de começarmos o vídeo, queria convidar você pra minha peça de teatro, minha peça de comédia. Eu também sou médico, uma peça de comédia escrita por mim, Thais Adamos, uma amiga minha. É uma peça de comédia incrível, engraçadíssima, sobre um médico de plantão e uma enfermeira Sandra, te ensinando a como sobreviver a um plantão 24 horas e ao consultório da linha vermelha terceira direita, consultório 3, tá? É uma enfermeira que te ensina coisas que a faculdade não te ensina. Então, assim, é algo bem didático. A peça é muito didática. A peça é muito didática. A produção foi ver a peça. Produção, a peça não é didática? Obrigado, produção. Pra comprar o ingresso, o link tá na descrição. Corre, compra seu ingresso que vai ser incrível. Dia 18 de setembro, às 8 horas, no Teatro Itália. Morar em Host Family foi uma das piores experiências da minha vida e hoje eu vou contar por quê. Pra quem não me conhece, eu sou Clara, eu dou dicas de viagem, falo sobre intercâmbios aqui nessa página. E se você quer saber um pouquinho mais, já aproveita pra me seguir. Eu fiz intercâmbio de 6 meses pra Londres e desde o começo minha mãe sempre quis que eu ficasse em Host Family, porque minha irmã tinha gostado muito e tal. Gente, pra quem não sabe, Host Family é a família intercambista, né? A família eu ia falar irlandesa. É a família que vai ficar com a gente. Geralmente, essas famílias recebem um valor pra receber uma pessoa de fora pra ficar na casa pra ajuda de custo. Então, assim, não é uma parada que é gratuita, que você bota lá só pela experiência. Não, a pessoa recebe, tá? Tem gente que gosta disso pra receber o dinheiro que vem com isso. Não é um dinheiro maravilhoso, é realmente uma ajuda de custo que a família recebe pra poder receber um intercambista pra ficar na sua casa. E eu queria ter a mesma experiência que ela teve. E ela amou a host family dela, ela tem contato até hoje. A host mom dela amava ela. Mas aí vamos começar pelos pontos principais. Eu paguei por café da manhã e jantar. Ou seja, ela precisava me dar café da manhã e jantar. Mas aí, quando eu cheguei lá, ela me falou assim, olha, café da manhã tá aqui. Abriu um armário e me mostrou 4 tipos de cereais diferentes. Falou, ó, esse daqui é seu café da manhã, você pode se servir. Nossa, gente. Sabe que eu comecei com esse vídeo? Por quê? Eu fiquei num estado chamado New Hampshire, nos Estados Unidos. Produção, bota aqui New Hampshire. Em cima de Massachusetts. Ficava 1 hora de Boston, a minha cidade. Eu ficava na cidade de Chichester. E eu ia pra escola na cidade de Pembroke, que era do lado. E a minha família era uma família bem difícil. Era uma família bem difícil que tava no ápice do seu limite de colapso. Era uma família em colapso. Era uma família que tava na beira ali de divórcio. O marido dormia no porão, a esposa morava no quarto
quarto eram acumuladores, então a casa era uma casa de acumuladores, então tinham pilhas de coisas até o teto. Realmente é igual aos americanos, só que a sala era normal. Mas os quartos de cima não davam pra transitar. Só o meu quarto dava pra transitar de boa. Era uma loucura, era uma loucura. Porque a minha mãe americana, imagina ela assiste esse vídeo, porque ela não vai assistir, não vai chegar nos Estados Unidos. Esse vídeo de YouTube vai chegar. Pior que o YouTube, ele traduz o vídeo, né? Então se ela quiser ver o vídeo, ela vai conseguir. Mas foda-se, tá? Era uma fazenda, gente. Vocês já devem ter escutado eu falando, eu morei numa fazenda durante 1 ano e eu não sabia disso, né? Então eu sei qual que é a experiência de viver 1 ano em uma casa de pessoas que você sente que você não é bem quisto. Eu não era bem-vindo. Ah, Bruno, mas você não gostou do intercâmbio? Eu amei meu intercâmbio, mas eu não era bem visto naquela família. A minha família não queria que eu estivesse ali, porque eles me aceitaram de um programa no momento que eles não estavam bem. Então eu entrei na casa deles como um completo forasteiro, né? Qual que é a palavra? Foragido? Não é foragido. Forasteiro que vem de fora, um forasteiro. No primeiro dia que eu tava lá no jantar, ela fez uma pizza congelada que ficou a coisa mais horrível do mundo. No segundo dia eu cheguei lá e vi panela, então eu fiquei muito feliz. Eu fiz, meu Deus, ela cozinhou alguma coisa. Quando eu vi, era tipo uma linguiça com purê. E eu fiquei tipo muito feliz, tá? Eu fiquei muito feliz. Eu fiz, meu Deus, glória a Deus, uma comida. Eu botei no prato essa linguiça, minha gente. Parti ela no meio, ela era oca. Eu juro por tudo, essa linguiça ela era oca e dentro só tinha óleo. Eu simplesmente não consegui comer, saí e fui comprar alguma coisa. Segundo ponto, ela tinha 2 meninas pequenininhas e no começo ela tava, tipo, super animada, porque as filhas dela meio que queriam ter uma irmã mais velha, sabe? Então eu seria essa irmã mais velha. Só que em momento nenhum, minha gente, ela tentou me aproximar das filhas dela. E como as filhas dela eram muito pequenininhas e tal, elas morriam de vergonha. Então quando eu falava com elas, elas ficavam morrendo de vergonha. Então não tinha uma conversa. Outra coisa. Era isso. Eu morei numa casa que era o pai, que morava no porão, a mãe, que morava em cima, 3 filhas, 4 filhas, só que uma era na faculdade. Então uma, ela não morava em casa, porque lá, geralmente, nos Estados Unidos, você vai pra faculdade, você sai de casa. Igual o filme americano. E aí tinham 3 que moravam comigo. Uma no seu quarto separado, eu no meu quarto separado, e as outras 2 juntaram no mesmo quarto pra liberar um quarto pra eu ficar. Então eu já era essa pessoa que expulsei umas do quarto. E o meu quarto era um quarto super puxadinho. Porque a casa, eles eram muito humildes, a família. Eles não tinham condições financeiras de me receber. Eles não tinham. A casa eles tinham uma casa original e eles fizeram um puxado, juntando 2 casas uma na outra. Então você via, e como quem levantou a casa foi o marido, ele não sabia construir a casa, então tinha níveis da casa que você via o nível da casa subindo, assim. E a minha porta, não tinha porta no meu quarto. Nossa senhora, gente. Bruno, você morou numa casa, você era quem? O Harry Potter? O meu quarto não tinha porta. O meu quarto era aquelas portas, camarões, que abrem assim, de armário, que tem frestinhas assim, e que não fechava até o final, que ela puxava, que eles fizeram essa gambiarra que você puxava, mas ficava 1/3, 1/4 da porta aberta, porque ela não ia até o fim da porta. Então era uma porta de puxar, assim, que você puxava, que ela virava tipo um origami, aí ela fechava e ficava 1/4 aberta. Ah, Bruno, como é que você fazia? Não fazia. O que fazia? Aí isso fica na sua mente. Por que eu falei isso? Pois é, minha aula era de 9 horas da manhã. Então eu conseguia me acordar de 8, me arrumar e ir pra aula. Só que as filhas dela não deixavam. Porque elas se acordavam de 6 horas da manhã pra ir pro colégio, chorando, horrores, e esperneando. E tipo, ficava meio que na minha porta. Meio que não. Elas ficavam na minha porta chorando, e esperneando, e gritando, e dizendo que não queria ir pro colégio. E eu não conseguia dormir. Ou seja, todos os dias eu me acordava de 6 horas da manhã. Terceiro ponto, ela disse pra mim pra usar o banheiro do fundo da casa. E eu fiquei super feliz porque ela tinha me dito que ninguém usava aquele banheiro, só às vezes, raramente, o marido dela. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho um banheiro só pra mim. E, gente, simplesmente, o banheiro não tinha aquecedor. E eu fui pra Londres no final de janeiro. Minha gente, tava no auge do inverno praticamente. Tava muito frio. A água era morna, a água não era super quente. Então eu ficava morrendo de frio. Outra coisa, não tinha pano de chão e não tinha box. Ou seja, molhava todo o banheiro, era horrível. Quarto ponto, o marido dela. Gente, isso é muito ruim, cara. Eu sinto na pele o que ela tá falando, gente. Porque, assim, a mãe, ela fazia de tudo pra eu me sentir bem. Mas a mãe era muito passiva-agressiva. Como eu cheguei, eu sabia inglês. Eu já falava inglês, eu já tinha aulas desde que eu era criança. Mas você não sabe falar aquelas coisinhas, gírias, né? Eu não sabia falar como que ela era agressiva comigo passivamente. Ela era passiva-agressiva. Então, ela sempre tinha uma coisinha pra me cutucar. E as filhas não gostavam de mim. Porque elas me viam como alguém que chegou no momento que não era pra ter chegado. Então, as meninas nunca abriam pra conversar comigo, não gostavam de mim. Nossa, gente, era uma briga. E eram todos vegetarianos. Sim. Nada contra, tenho amigos que são até veganos. Mas, gente, eu tinha 15 anos, muito carnívora, brasileira, né? Que gosta de um churrasquinho. Ainda no armário. Eu ainda beijava garotas, tadinho. Mas era uma casa de vegetarianos, fazendeiros, com galinhas de 15 anos de idade. Gente, era uma confusão. A casa tinha um cavalo, 8 ovelhas, um bode e umas 20 galinhas. As galinhas, elas viviam soltas, porque elas
senão elas se estressavam. Só que todo dia de manhã a gente tinha que descer no galinheiro pra pegar uma galinha específica, porque ela era bulinada pelas outras galinhas e a gente separava ela e botava do lado da casa lá em cima. Então, uma galinha era Cookie, tadinha. Ela era bulinada porque ela era muito pequenininha, ela não tinha crescido. E aí as outras galinhas... Gente, eu tô parecendo papo de louco isso aqui. Papo de louco. Mas eu tô aqui pra contar pra vocês a história, porque todo mundo me pede essas histórias. E a gente buscava a Cookie e botava lá em cima, que a Cookie ela já tinha 8 anos, mas ela não tinha crescido. Tadinha. Não tomou o biotônico Fontoura. E aí tinha essa que era o Rooster, né? Que era o pai, era o chefe da gangue das galinhas, que brigava com ele, tadinho, bulinava. E aí ela era mais quietinha, botava lá em cima. E a Cookie parecia cachorro. Você chamava, ela vinha, Cookie. E ela vinha cococó. Uma coisa linda. Passava a semana toda fora de casa e ele só vinha no final de semana. Então teve um dia que basicamente eu me deparei com ele, eu nem conhecia ele, ela nem me apresentou pra ele, nada, absolutamente nada. Aí eu fiquei tipo, oi, tudo bom? Aí ele, oi, tudo bom e tal. Beleza, também não conversou, não me chamava. Cara, o negócio do banheiro Gente, imagina. Te botaram no banheiro, no fundo da casa. Por quê? Será que ela tem nojo de brasileiro? É isso? Gente, eu não consigo entender como é que bota a pessoa que você quer botar na sua casa como filha. Que a partir do momento que você coloca, você se inscreve num programa de intercâmbio, quer dizer que você quer ser uma mãe por um ano de alguém pra você ter esse intercâmbio cultural. Porque o intercâmbio cultural, tecnicamente, ele não é só do aluno. Ele também é da família, ele também é da escola. Também é um intercâmbio cultural entre as pessoas que têm um convívio entre você, que querem ter troca com você. É uma coisa muito maior do que só uma pessoa. Pra nada. Eles eram assim, super frios. E tudo bem até então. Aí um dia eu saí com meus amigos e voltei tarde da noite. Tava super frio esse dia. E eu tinha a minha chave. E quando eu fui tentar abrir a porta, simplesmente não abria. Eles me trancaram. Sim, eles me trancaram. O marido dela simplesmente esqueceu que eu tava na casa e trancou a porta por dentro. E simplesmente ela não trancava por fora. Eu passei basicamente 1 hora do lado de fora da porta, com o meu celular descarregado, no maior frio do mundo, socando a porta pra ver se alguém atendia. E simplesmente depois de 1 hora, minha gente, juro, 1 hora no frio, ele veio me atender. Aí fez, desculpa, eu tinha esquecido. Abriu a porta como se nada. Nisso tudo, meu celular tava descarregado, minha gente. Então, imagine o desespero. Teve um dia que eu coloquei todas as minhas... Gente, que desespero, cara. O meu não era tão assim, desesperador, do tipo assim, me odeiam total. As crianças talvez me odiavam. Mas eram mais o rolê de me sentir que eu não era pertencente ali, que eles não me queriam ali. E toda hora me pediam alguma coisa. E eu fui na época que o dólar era 1,60. 1,60. Então vocês lembram, 2012 que a gente tá conversando aqui. Um moletom da Abercrombie era $30. Imagina, na minha época, você que é geração Z não sabe que é um moletom da Abercrombie, era o maior sonho das pessoas da nossa idade. E, gente, era o meu maior sonho. E aí, quando eu voltava com uma compra, ela falava assim, você não comprou nada pra ninguém aqui? E elas brigavam porque eu não tinha comprado nada pra ninguém. Era pra eu comprar uma roupa pra cada pessoa da família. Tinham 5 pessoas na casa, não tem a menor condição. Tô com cara de Papai Noel, só falta. E eu lembro, gente, que o pai também odiava a mãe, né? O pai odiava a mãe, que achava ela insuportável. E eles brigavam todo dia. E da mesma forma que ele tratava o pai, ela também me tratava daquele jeito. A mãe da casa, né? Ela me tratava do mesmo jeito que ela tratava o pai. De uma forma meio... cínica. Ela era cínica. Cínica é a palavra. Cínica. Roupas pra lavar e esqueci de colocar de volta no meu quarto. Eu deixei lá secando. Por exemplo, as crianças usavam os pratos, as panelas. Aí eu passava na cozinha, mãe, você não tá vendo que tem panela na cozinha? Não tem muita panela, né, Bruno? As panelas não se limpam sozinha. Elas estão tão sujas, né, Bruno? Eu tô assim, fala na minha cara! Fala na minha cara! Você quer que eu lave a panela? Fala! No varal. Simplesmente, quando eu cheguei em casa, todas as minhas roupas estavam jogadas, tanto no chão quanto na cama. Vocês acreditam? E ela não me deu nenhuma satisfação, ela só simplesmente tirou todas as minhas roupas do varal e jogou no meu quarto. A cama era horrível. Eu conseguia sentir todas as molas do colchão. O colchão era da grossura de um fio de cabelo. Eu não dividia meu quarto com ninguém. Eu pedi isso na agência desde o começo, porque eu não queria. E foi isso, minha gente. Teve várias coisas. A minha cama era muito boa. O meu quarto era agradável. Tinha um negócio da porta? Tinha. E é muito difícil explicar, cara, como é que era meu quarto. Porque meu quarto não era um quarto. É muito difícil. Gente, pensa numa casa, aí parte ela no meio, e aí joga fora metade dessa casa velha. Aí você bota uma outra metade, uma casa de 2 andares. Você tá imaginando essa casa partida no meio, com uma faca, assim? Aí você vai pegar uma nova casa, de 2 andares também, só que mais nova. Só que você não é construtor e você não consegue alinhar a casa. E aí você gruda essas duas partes. Aí você tem o chão do quarto, aí do nada sobe, aí do outro, ou um quarto mais novo. Então eram 2 andares desse tamanho. Porque a casa, ele grudou errado. Então a casa era meio que assim. A casa era completamente torta, porque quem fez foi o marido. Então era uma coisa meio assim.
E aí o meu quarto, ele era meio antigo e meio novo. A parte que era meio nova, era ótima, era ótima. A parte que era meio velha, tinha um carpete que subia um ácaro pelo meu tornozelo e me picava na virilha, que me pegava uma alergia horrorosa, que não tinha uma Alegra que me melhorava. Não tinha. Esse ácaro... Eu amo, se eu continuar aqui, eu vou. Ai, meu Deus, esse ácaro, ele fez uma ponta no filme MIB, no Homens Preto. Juro. Chega, né? Chega. A gente vai ver foto. Durante a minha estadia lá, que eu só passei um mês, porque depois eu pedi pra minha escola me trocar de lugar, e aí eu fui pra uma residência, que é uma outra história, se vocês quiserem, eu conto as histórias da minha residência. Mas eu só passei um mês lá e foi péssimo. Eu nunca mais ficaria numa host family. Eu conheço muita gente que teve experiências incríveis com host family, mas esse não foi o meu caso. E eu nunca mais quero passar por isso de novo. Eu lembro que um dia eu peguei e liguei pros meus pais falando assim, ó, eu tô querendo sair e tal, mas não sei, tô na dúvida. Contei pra eles todas as situações. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, olha, a gente tá pagando muito caro pra você tá aí, e não ser bom. Então assim, eu juntei todos esses fatores e fiz, vou sair. E foi o que eu fiz, eu saí, né, pra residência. E é isso, minha gente. Agora eu quero saber o que vocês acham, se vocês tiveram uma boa experiência com host family, ou se vocês estavam pensando em ir pra host family e desistiram depois desse vídeo. Mas o que... Ah, mas Bruno, então por que você ficou? Porque a minha escola era muito legal. A minha escola era muito legal, os meus vizinhos eram muito legais. E eu tinha uma vida além casa, né? Então eu cagava pra isso. E fiquei. Mas eu quase cheguei a trocar de casa. Mas eu não quis trocar porque eu gostava muito das minhas vizinhas. Tanto que o meu date do prom foi a minha vizinha, que foi a Betsy. Eu amo a Betsy. De paixão. Algo muito comum que acontece quando as pessoas resolvem fazer um intercâmbio e resolvem ficar em casa de família é achar que as famílias que vão receber são famílias pai, mãe, uma família completa, cachorro, aquela família perfeita. Não. Geralmente, quando você vai fazer um curso de inglês, você vai ficar numa casa de família que precisa daquele dinheiro para se sustentar. Então, são famílias que alugam os quartos para estudantes internacionais, mas eles precisam daquele dinheiro para complementar a renda familiar. E muitas vezes, a família ela é composta por apenas uma mãe, ou apenas por uma mãe e um filho, ou a mãe e o esposo sem filhos. E algo muito importante, que poucas pessoas sabem. A família que vai te receber, ela geralmente ela é de uma nacionalidade filipina, coreana, qualquer outra menos canadense, por exemplo, se você estiver indo pro Canadá. E tá tudo bem, isso é normal. Algo muito comum que acontece. Nossa, eu não sabia. A minha família, o que aconteceu, gente? O meu irmão, ele fez intercâmbio pra mesma cidade que eu fiz. E aí eu resolvi ter intercâmbio porque meus pais conseguiram um dinheiro pra poder me dar o intercâmbio. Eles não tinham condições de me pagar um intercâmbio muito caro. Então, a minha mãe e eu, a gente tentou procurar um intercâmbio mais barato que tinha. A gente conseguiu um que era, acho que 3 mil reais na época, que era muito dinheiro ainda. Só que os intercâmbios na época que o pessoal ia, era 10, 15 mil reais o intercâmbio. E já que, como eu achei esse intercâmbio muito em cima da hora, não tinham famílias disponíveis no programa pra poder me aceitar em nenhum lugar. Só que, como meu irmão já tinha ido, ele conhecia pessoas do bairro onde ele ficou na época. Que eu lembro que ele foi de uma muito famosa aí, uma azul, muito famosa. E ele tinha um contato de uma pessoa que era amiga dele, que era da mesma vizinhança, que poderia ficar comigo. E eu já tinha, então, essa família que poderia me receber. Só que ele não tinha visto essa família há mais de 10 anos que ele não tinha feito intercâmbio. Ele fez intercâmbio há 10 anos atrás. E aí, quando eu fui fazer, eu fiquei na mesma rua que ele fez intercâmbio. Só que eu fiquei na casa da frente. E na época que ele morava nos Estados Unidos, nessa rua, essa família que eu fiquei era amiga dele. Ele ia pra casa dela. Só que eles não eram vegetarianos e não tinham uma fazenda. Quando eu fui, a casa virou uma fazenda e eles viraram vegetarianos e ela começou a terminar com o marido. Porque na época que meu irmão foi, eles eram um casal super feliz. Na época que eu fui, eles eram um casal totalmente triste, com crianças completamente infelizes. Aí eu falo, mal de criança, mal de criança. Mas ela não tomava banho, né? Criança que não toma banho durante 5 dias, ela merece. Parar de falar de criança. Ai, Bruno, mostra a foto. Eu vou mostrar, calma. Pós do intercâmbio que ninguém te conta, mas a minha sobrinha vai te contar. Fiz um intercâmbio de 1 ano em Boston. Tava na escola, eu não fiquei numa casa de família, nada assim. Passou perrengue? Passei muito perrengue. Eu amo. O cabelo dela não tem um frizz, mas ela passou muito perrengue. Mas também foram as melhores histórias da minha vida. E eu acho que eu tenho história pra uma vida inteira. Mas é verdade, sabia? Por máximo que eu tenha vivido essa história da família que não gostava de mim, eu sinto que eu vivi histórias que é pra uma vida inteira, né? Tanto que me trouxeram pra onde eu tô hoje na internet. Que história linda. Fim, tô brincando. Então tudo aconteceu em 1 ano. Agora, coisas que ninguém te conta. E quando você volta pro Brasil, vai cair uma bomba em cima de você. Principalmente se você fez 1 ano de intercâmbio. Pra entrar de novo no colégio, que eu tô agora, tive que escolher entre repetir 1 ano ou fazer um trabalho de todas as matérias que eu não tive durante o intercâmbio. Ou seja, tudo, né? Porque lá o que eu tive aula? Eu tive aula de moda, eu tive aula de história do rock and roll, de passeios, tinha jardinagem. Então assim, tá todo mundo
curtindo pra cá, eu tô fazendo trabalho, entendeu? Eu acho que vale a pena. Eu voltei e formei. Porque como eu fiz o terceiro ano lá no ensino médio, eu voltei, entrei com a papelada e pedi pra formar. Porque lá são 4 anos de ensino médio. Eu fiz o terceiro, então, tecnicamente, eu fiz 3 anos de ensino médio. E eu precisava de 3 anos de ensino médio, eu vim, dei entrada e me formei. Então eu não precisei de voltar pra escola. Ou seja, eu não tive festa de formatura. Eu me formei lá, tecnicamente, né? Uma coisa que pega muito é você voltar do seu intercâmbio pra mesma realidade de antes do seu intercâmbio. Você teve um ano de ponta cabeça incrível e você volta pra aquela mesma realidade monótona, sabe? Tipo, Eu não tive isso, sabia? Porque como eu voltei e formei, eu não voltei pra escola. Eu já fui pro cursinho, com 16 anos. E eu amei, porque eu odiava a minha escola. Eu sofria muito bullying na escola. Nossa, os anos... Eu tinha... meus amigos que eu tinha, né, na Fundação Torino, que é a escola onde eu estudei, eram muito próximos a mim, eram muito amigos meus, mas eu sofri muito nessa escola. Eu já contei pra vocês isso muitas vezes. Então, quando eu saí, a minha vida mudou de ponta cabeça. Quando eu voltei pra escola, e eu fui direto pro cursinho fazer novas amizades. E aí que eu pirei, gente. Aí ela pirou, começou a sair, começou a conhecer gente nova, começou a conhecer gente de todos os lugares, porque eu vivia numa caixinha tão fechada naquela escola, tão fechada, tão alienada, que aí quando eu saí e fui pro cursinho, eu vi que a vida era outra. Existem pessoas de outras cidades, outros estados, outros objetivos, outros sonhos, entendeu? Era outra vida fora de uma escola elitizada, que era, nossa, foi um sonho, foi um alívio sair daquela escola. Nada contra a escola, é mais pelos colegas, porque a escola era muito boa. Tá bom, então vamos. Gente, tá bom. Ó, seguinte, eu vou mostrar algumas fotos. Gente, eu não sei se eu posso mostrar fotos das pessoas, né? Será que é muito pesado mostrar foto delas no vídeo? Elas vão me processar como? Pelos Estados Unidos? Não tem a menor condição, né? Esse era o pai americano. E olha a casa, gente. A casa, como era ele que montou, você vê que não tinha ainda era tudo no plástico, porque ele não sabia botar ainda placas de madeirinha por fora, né? Aí essa aqui era a parte nova que ele construiu. Olha só a escada torta. Essa era a minha vizinha que me ajudava, a gente que me salvava do caos. E aí, gente? Aí esse aqui era o meu horário na escola americana. Study hall, que era um horário pra estudar. Porque como você tá indo pros Estados Unidos, lá você escolhe a matéria que você estuda, né? Então como você escolhe a matéria que você estuda, você pode escolher qualquer coisa. Mas tem as que você precisa de estudar, que é inglês, que é literatura, em história dos Estados Unidos, alguma química ou biologia, é química e biologia, alguma história e só, o resto você cria. Aí eu botei um horário livre, inglês, química, história dos Estados Unidos, e Advisory. Advisory era a aula onde a gente só se encontrava pra ver o jornal da escola e fazer o hino nacional. A outra intercambista comigo. Gente, olha o tamanho desse cabelo, cara. É uma cumbuca horrorosa. Essa era a alemã que estudava comigo. Mas ela só ficou um programa de 6 meses, eu fiquei 1 ano. Esse aqui era o refeitório, gente. Muito americano, né? Muito americano. Eu amo. Meu irmão aqui comentando. Casal bonito, hein? Não sabe. Essa aqui era a aula de inglês, literatura americana. Aqui provavelmente elas estavam brigando, porque essa garota aqui, ela brigava com todo mundo na sala. E os garotos eram muito burros. Esse daqui era muito, muito insuportável. Ele já me falou, esse daqui era muito xenofóbico. Ele falava muita coisa feia do Brasil pra mim. Muita coisa feia. E essa que sempre me protegia. Sempre me defendia. E lá, eu era amigo de quase todo mundo, tá? Foi o momento da minha vida em que eu deixei de ser alguém que as pessoas zoavam na escola pra todo mundo querer saber quem é e querer conhecer e virar amigo. E eu comecei a ficar extrovertida, ficar engraçadinha. Ai, eita, como ela é engraçada, né? Ai, gente... A Miss Page, eu amava essa professora, ela era um amor. Teve uma época que ela chegou pra mim pedindo desculpas de eu estudar numa escola, numa sala onde o intercambista tinha uma nota melhor do que os próprios americanos na aula de inglês. Ela pediu desculpas, porque a minha redação era a maior nota da sala. Ai, eu adorava ela, gente, adorava essas. Olha que lindo, gente, o refeitório. Era hétero, mas só andava com menina. Que engraçado, né? Que engraçado. Eu amava essa Jane, era a mais engraçada de todas. Pessoal aqui no almoço, na cafeteria. Essa aula, gente, não era uma aula. Entre 3 aulas tinha esse momento da escola, que você ia pra uma sala, que chamava Advisory, que você simplesmente dava presença, assistia o jornal da escola, fazia o hino nacional, ficava 10 minutos e ia embora. Era maravilhoso. A minha aula de química... Gente, a minha aula de química era muito caricata. Muito caricata. Olha só a aula de química. A gente fazia experimentos químicos. Óbvio, né? Ai, gente, essa aqui, cheerleader.
líder de torcida, tadinha, desprovida de inteligência que só. Mas era um amor de pessoa, um amor de pessoa. E eu chamava, o nome dela era Marissa Aí eu falava assim, porque cu em inglês, em português é asshole. Aí eu falava, Marissa McAsshole. Lá, as líderes de torcida chegando na porta, querendo saber o que a gente tava fazendo, querendo se juntar a gente. Aqui a fazenda. Gente, eu morei, New Hampshire neva muito. Neva muito. Olha só, essa é a neve na época do inverno. E aqui era o celeiro do cavalo, aqui ficavam as ovelhas, e aqui embaixo era o galinheiro com as ovelhas, onde ficavam as ovelhas e as galinhas, mas eu não tirei foto deles. E eu tinha que fazer as atividades do dia da fazenda, né? Limpar cocô, levar as ovelhas pro lugar certo, levar o cavalo pro estábulo. Gente, eu me sentia a Gretchen na fazenda, sabe? Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Tava me sentindo, tipo, bem na fazenda mesmo, a fazenda da Record. Porque eu odiava o meu host brother no meu intercâmbio. Bom, pra quem não sabe, eu fui pra Nova Zelândia e eu até fiz um vídeo de diário de intercâmbio inteiramente dedicado a falar mal desse desgracento desse menino. Mas eu vou resumir esse vídeo pra vocês. Bom, o Ricardo, nome fictício, tinha 16 anos e eu 17 naquela época. E nisso eu já tava super animada, falando, meu Deus, vai ser incrível, a gente vai juntar nossos amigos da Altos Rolês, vai ser maravilhoso. Mas eu tava bem iludida. Assim que eu cheguei na casa, eu já percebi que ele não tava muito feliz que eu tava lá, porque ele cagava pra mim, fingia que eu nem tava lá. E aí eu comecei a ficar muito em choque com o jeito que ele tratava os pais dele. Ele parecia uma criança mimada e mal educada. Ele gritava com os pais dele, ele mandava eles calarem a boca, ele xingava. Ele ia pro quarto dele e colocava música alta enquanto a mãe dele tava brigando com ele. Ele batia a porta. Eu amo, ele batia a porta. Mas lá não tem um negócio de bater forte, que a porta do americano, ela bate, ela amortece. Então não tem a mesma sensação de bater uma porta no Brasil, sabe? Esse menino era muito mal educado. E até aí eu tava de boa, porque isso não tava me afetando diretamente. Mas aí esse menino implicou comigo e resolveu infernizar a minha vida. Gente, realmente não vai caber tudo que ele fez aqui, então curte e comenta pra parte 2. Por que você fez isso comigo, cara? Por que você fez isso comigo? Tem parte 2, vai tomar... Gente, sabe o que é o pior? Era uma loucura, gente, a casa, era uma loucura. Mas quem me salvou em morar naquela casa foi uma amiga da mãe que perdeu o emprego. Uma amiga da mãe americana, que era a Bárbara. Eu amo a Bárbara. Ela perdeu o emprego, ela precisava de um lugar pra morar. E aí tinha um quarto sobrando na casa. Não tinha um quarto sobrando. Era o quarto da bagunça dos acúmulos. E aí ela, a mãe, cedeu esse quarto pra ela pra um aluguel. E aí cedeu um quarto pra essa Bárbara morar com a gente. E aí essa Bárbara foi morar com a gente. E essa Bárbara, gente, ela virou a minha mãe lá dentro. Era amiga da mãe. E ela, quando começou a morar com essa mãe americana, né? Vamos chamar minha mãe de Marta. Marta era minha mãe americana. Quando essa amiga da Marta foi morar com a gente e ela viu como é que era a Marta, tete a tete, morando com a Marta, ela começou a odiar a Marta e viu que eu não era louco. E começou a juntar em mim do tipo assim, meu filho, como é que você tá aqui há 6 meses sozinho nessa loucura? Vamos juntar aqui. A gente juntou, eu e a amiga de Marta, que também tinha a idade de Marta, que devia ter uns 50, 55 anos. E ela virou a minha mãe lá dentro. E como ela tinha carro, ela me levava nas coisas, porque era muito longe. Eu morava no meio do mato. Então não dava pra eu ir em lugar nenhum de lá. Vocês viram as fotos? Olha a rua onde eu morava. Cadê as casas? Não tem casa. Eu morava no meio do nada. Um ano morando no meio do nada. Quem me levava pra escola era um vizinho que demorava 15 minutos pra chegar na minha casa e a gente demorava meia hora pra chegar na escola. Olha, não sabia combinar, gente. Bruno, fica calmo que o tempo vai te abençoar, querido. Tudo que é seu tá guardado. Tudo que é seu tá guardado. Como é que é morar numa casa de uma outra família? Que é da época do high school. É estranho, não vou falar que é bom não, porque muitos americanos veem a gente como próprio como se não tivesse nada. E eles são os salvadores da pátria. Então eles me tratavam como se eles fossem os salvadores me dando a oportunidade da vida. Como eu sou a coitadinha. E eu ficava tipo assim, nossa, eu paguei pra estar aqui, sabe? No começo foi muito bom, assim. Eles não sabem, eles não entendem. Mas o rolê do intercâmbio pra eles acham que eles estão dando uma oportunidade pra gente viver uma coisa louca. Mas mal sabem eles que intercâmbio é um rolê de um privilégio você ter condições de sair do Brasil pra fazer o intercâmbio, que só são pessoas muito privilegiadas do Brasil que vão pra lá. Então, na verdade, eles não têm essa noção do tipo assim, essa pessoa que tá na sua casa é uma pessoa muito privilegiada. Não é você que tá dando uma oportunidade pra ela. É ela que teve condições de fazer esse rolê. A minha família, eles se juntaram pra me fazer essa experiência, mas eu não ia fazer intercâmbio, né? Porque minha família, eles estavam passando por um perrengue horroroso. Mas como eles viram que se eu indo pra lá, eu ia conseguir me formar, acabou que ficou até mais barato, né? Ficou mais barato, porque era R$3.000 pra fazer o rolê, R$3.200 pra fazer, eu acho que era 3.500. Ia pros Estados Unidos e era uma escola pública, a única coisa que eu tinha que fazer é mandar dinheiro pra eu sobreviver lá. Então, tecnicamente, ficou mais barato que eu ficava naquela escola que eu
ficava. Nossa, não falei nada com nada, cara. Tem que voltar a ler. Tem que voltar a ler, cara. Puta que pariu. Empolgação, mas vivendo no dia a dia, eu infelizmente não tive sorte suficiente porque eu peguei uma família muito ruim. Mas em relação à escola, foi perfeito. Vivi o sonho americano do High School Musical. E é exatamente isso, né? Eu não vivi o sonho da família, mas eu vivi o sonho da escola. Foi o sonho do High School Musical. Eu vivi porque eu era muito fã de High School Musical, gente. Eu era uma Gabriela. Não, produção, bota o cabelo da Gabriela aqui. Fala se não parece. Linda. Queria muito ver esse vídeo, mas ele tem 8 minutos, muito forte, né? Ficou putaço quando eu chamei ela pelo nome dela. A minha host mom ficou putaço quando eu chamei ela pelo nome dela. E ela fez um mó fuzuê, quase me expulsou da casa e aconteceu muita coisa. Eu vou contar pra vocês tudo isso enquanto eu me arrumo aqui pra eu ir dormir, tá bom? Vim aqui pro Canadá fazer intercâmbio estudantil, né? Durante 3 meses e tornou uma host family que acolhe, coisa e tal. Eu sou americano. Só que, tipo, tudo foi por água abaixo quando uma praga de uma mulher veio pra minha vida. Acontece que, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma idealização de pipipipopopó, meu intercâmbio vai ser maravilhoso, eu vou ter uma família maravilhosa, várias coisas boas vão acontecer comigo. Errado, porque no Canadá tem muito imigrante e eu tô com uma raiva de um tipo de família específica que eu não posso nem falar, porque senão é perigoso levar um processo. Mas começa com a letra F, que só pra você ficar sabendo. Quando eu cheguei aqui, não tinha regra, não tinha parada, nada, porque ela não tava em casa. Só que depois ela chegou de vinhagem, depois do Natal. Eu amo vinhagem. Eu amo vinhagem. E ela chegou barbarizando, botando um monte de regra que ela nem tinha falado nada com a gente. Tudo bem. Semana passada, porque eu só tô fazendo esse vídeo porque só faltou uma semana pra eu bazar pro Brasil. Eu vou postar ele só quando eu estiver no Brasil, que é perigoso dar ruim. Sei lá, essa mulher maluca, é perigoso ela pegar esse vídeo e translatar lá, ela pegar e traduzir esse vídeo aqui só pra saber o que eu tô falando. Mas enfim, o que acontece? Acontece que esses dias eu botei minha roupa pra lavar, porque eles só lavam a roupa no final de semana. Peguei minha roupa e coloquei no domingo pra lavar, porque eu saí pra sair com os amigos e coisa e tal. Eu falei, vou colocar minha roupa pra lavar de manhã, eu sair, quando que eu voltar, ela tá limpa. Foi o que eu pensei. Só que acontece o quê? Acontece que quando eu voltei pra casa no domingo, a roupa ainda não tava lavada. Aí eu falei, uai, como assim? Porque aqui eles têm o costume de lavar roupa muito rápido. Eu fui lá ver, nem perguntei, eu fui lá ver, procurar minha roupa, né? Porque eu precisava da minha roupa pra usar durante a semana. Não encontrei minha roupa. Ela estava dentro da máquina, lavando, com água. Aí eu falei, tudo bem, amanhã vai estar limpa, no caso segunda. Segunda, fui pra escola, voltei à noite, minha roupa não tava lavada, tava dentro da máquina, molhada, num lugar, uma posição específica. Aí eu falei, tá bom, eles vão pegar, colocar na secadora e amanhã eu tenho, no caso na terça. Terça-feira, acordei, fui pra escola, voltei, a minha roupa ainda tava lá. Eu falei, a roupa vai ficar cheia de bolô, daí vai ficar fedendo. E tipo, eles não têm o costume de lavar a roupa 2 vezes, porque aqui eles são meio porquinhos. Mas eu não tô falando nada de nacionalidade, não. Tô falando que a família em si é porca. Nossa, gente, a minha... Era uma casa de acumuladores, né? Eu não tenho... Sabe o que aconteceu comigo no meu intercâmbio? Uma coisa muito triste. As maioria das fotos que eu tirei eram na câmera e no iPod. O iPod tava a maioria das fotos que eu tirei de tudo, todos os detalhes. E eu perdi a senha do iPod há mais de 10 anos. Então, assim, eu perdi todas as fotos que estavam no iPod, que tinham, tipo, 3.000 fotos naquele iPod. 1.000 fotos naquele iPod. E na câmera, eu tinha passado pro computador antigo meu. Todas as fotos. Formatou o computador e apagou todas as fotos do meu intercâmbio. Então, as únicas fotos que eu tenho de lembrança do meu intercâmbio são as que estão no meu Facebook. Que é fechado, que ninguém pode entrar, tá? Não é assim, não. Só chegar no meu Facebook é o rolê que eu não mexo. Eu não entro no Facebook há mais de um ano. Então, lá, as únicas fotos que eu tenho são do álbum do Facebook que eu tenho guardado, são as únicas fotos que eu tenho. Então, se o Facebook fechar, acabou minhas fotos. Pô, não tem uma lembrança. Isso me entristece muito, muito. Então, aí eu peguei assim, falei assim, tá, vou perguntar a ela o que tá acontecendo, cadê minha roupa? Lá na minha casa americana, a gente tinha que lavar nossa própria roupa. E era uma coisa muito fácil, porque a máquina já tinha a secadora, não era a secadora era do lado. Você tinha que lavar numa máquina, pegar e jogava na secadora, aí você jogava com os paninhos, umas coisinhas que você jogava e ficava parecendo que tinha passado a roupa. Era uma coisa incrível. Aí na quarta-feira, eles iam pra escola, eu cheguei pra ela e falei assim, ó, eu mandei assim, ó, hey, pega esse hey, segura esse hey. Eu falei, hey, bom dia, tudo bem? Como você tá? Pipipipopopó. Cadê minha roupa que eu coloquei ela pra lavar 2 dias e não encontrei ainda? E eu vi que ela tá dentro da máquina, molhada. Eu tô com medo dela pegar mofo, estragar e ainda ficar fedendo. Eu fui super simpático com ela, fui, tipo, muito carinhoso, mandei uma mensagem bonitinha. Se vocês quiserem, até mostro o print pra vocês. Hey, morning, how are you? I wanna ask you about my laundry. I put the clothes to wash on Sunday, and it's been 2 days since they've been in the washing machine. I'm afraid the clothes will smell bad or be damaged. Assim, tá tranquilo, mas eu senti que você tá puto. Aí, nisso, eu cheguei perguntando pra ela, hein, cadê minha roupa, né? Aí, do nada, ela me barbarizou falando bem assim, ó, meu nome não é Rei.
Ela fez igual o meme da Greta. Meu nome não é Rei, meu nome é Rosa. Eu vou falar Rosa porque o nome dela aqui é Rosé. Nem é Rose, é alguma coisa. E eu não vou falar esse nome aqui porque é perigoso ela me escutar que eu tô no banheiro aqui. É perigoso porque essa mulher é imbunda. Ela... Nossa, sabe o que é foda também? Que tinha vezes que eu mexia no computador da casa, que ficava na sala, na frente da cozinha. E a minha mãe, a Marta, ela era professora de italiano. E italiano é muito parecido com português. E ela ficava na cozinha fingindo que tava lavando louça pra entender o que eu falava com minha mãe. Pra tentar traduzir e pegar o que eu tava falando. Então era uma coisa muito sem privacidade. Ela tentava escutar todas as minhas conversas com o que eu falava pra minha mãe. Então eu não podia reclamar muito. Então quando eu reclamava, ela sabia que eu tava reclamando. Gente, era uma coisa assim, tenebrosa. Ah, mas por que eles... Era ruim deles ser vegetarianos? Tem algo contra vegetarianos? Nada. Mas eu não comia carne. E quando eu comia, as filhas iam pra sala pra ver eu comendo carne e ficavam me encarando até eu terminar de comer e falavam: parabéns, você matou 15 galinhas. Aí eu tô assim, puta que pariu, cara. Se tá incomodado, fica no quarto. Eu vim aqui pra sala comer sozinho e elas iam na sala pra ficar me vendo comer e ficar me encarando assim. Até eu terminar de comer. Era uma coisa horrível. Me tratavam como se eu fosse realmente um alienígena. E eu falo que a mais velha, que ela tinha 12 anos, ela era cri-cri comigo. Ela não era vegetariana. Aí quando eu cheguei de intercâmbio e ela não foi com minha cara, ela virou vegetariana 3 dias depois. Uma semana depois. Nossa, cara, foi eu chegar que ela virou. E eu sei que hoje em dia ela não é. Ela virou pra mim e falou assim: meu nome não é Rei, é Rose. Aí eu falei... Do nada a mulher meteu, eu tava tentando falar um hi pra ela. E ela falou assim: meu nome não é Rei, é Rose. Eu fiquei sem entender. Ela já me barbarizou também perguntando como que eu sabia que a roupa tava dentro da máquina 2 dias. Eu falei pra ela bem assim: não, é porque eu fui na lavanderia e fui ver minha roupa se eu encontrava ela. E eu não encontrei minha roupa, né? Tipo, eu fiquei preocupada. E eu vi que ela tava lá dentro da máquina já há 2 dias, porque eu tô procurando ela há 2 dias. Aí ela virou e falou bem assim pra mim: não, você não tá autorizada a tocar na máquina de lavar. Aí eu falei: tá, mas eu não... Nossa, ele não é autorizado. Então, peraí. Eu já tava aqui querendo militado, tipo assim, por que você não lavou sua própria roupa? Nossa, já ia lacrar. Mas não, ele não é permitido mexer na máquina de lavar. Eu toquei a máquina, eu só simplesmente vi através da telinha, do vidro, a tampa de vidro, eu vi através da telinha. Aí, nisso, eu peguei essa mensagem que ela falou que o nome dela não era Rei, eu falei bem assim, ó: não, mas Rei que significa raio. Não sei se você sabe disso. Eu perguntei... Nervosa ela. Nervosa. Ela é debochada. Você não sabe disso? Perguntei tudo isso em inglês. Eu falei: você não sabe disso? Tipo que Rei é raio? Ela virou e falou bem assim: você deveria saber o jeito mais próprio de tratar as pessoas. Tipo, um jeito correto de tratar as pessoas. Aí eu virei e falei bem... Esse negócio de mensagem é muito foda, cara. Mensagem é uma coisa difícil, porque às vezes você quer mandar a parada normal e a pessoa lê de outra forma. Eu vi um vídeo esses dias que escrevendo: e o homem recebia achando que tava romance e o cara tava ficando puto. Eu acho que foi o Morimura que fez esse vídeo. Como assim, de jeito de tratar? Aí eu já fui responder ela também, que eu já tava puto com essa mulher, que ela já fez um monte de coisa pra mim aqui. Eu cheguei pra ela e falei assim, ó: não, eu sei tratar as pessoas com educação, sim. Só que eu preferi falar Rei do que eu preferi falar Rei do que Rai, que é melhor, porque eu prefiro. E eu falei: isso você barbarizou, falando bem assim que seu E você barbarizou. O que ele falou pra falar barbarizou? nome não é Rei, é Rose. Aí ela foi jogar assim, que eu deveria ser mais educado, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ela ainda virou pra mim e perguntou bem assim: você não pode falar que meu nome é Rose? Eu fui já... Manda Hey, Rose. Mandei pra ela bem assim, que eu já tava cheio. Eu falei bem assim, ó: eu sei que o seu nome é Rose, mas às vezes eu prefiro falar Rei, entendeu? Eu falei, não nesse jeito, mas nesse sentido. Vocês pegam o jeito que eu quis falar. Aí ela veio falar bem assim que ela queria que fosse chamada de Rei. Eu falei bem assim: eu sei que seu nome é Rose, mas às vezes eu não quero chamar você pelo seu nome, eu quero falar Rei. A gente tá há muito tempo nesse rolê. Eu tô sentindo que eu tô aqui nesse vídeo há mais de 1 hora. E que eu sei que o nome dela é Rose e não é Rei. Eu tô sentindo que eu já senti isso tem um tempo. Nossa, eu fico tão triste vendo as fotos, porque não tem uma foto do meu quarto que eu morava. Não tem uma foto. Porque era tão feio que eu nunca tirei foto pra postar. Então no Facebook não tinha foto do meu quarto. Porque era realmente tenebroso. Era muito gambiarra, né? Era uma gambiarra o quarto. Porque era realmente quarto emendado no outro, com um piso pra fora. A madeira parecia... Vocês viram pela casa do lado de fora como é que era, né? A casa torta, a escada torta. Era daquele jeito. Olha a casa. Olha eu virando computador pra vocês. Ai,
eu virei o computador da tarde. Gente, esse computador da tarde. Essa era a sala. Aqui ficava a gaiola do coelho, que tinha um coelho na sala. Aqui ficava um coelho que cagava e eles limpavam o coelho uma vez a cada 5 dias. Eles só limpavam quando o cocô do coelho fazia uma montanha que chegava até a gaiola, porque tinha a gaiola e um espaço e o forro. Então eles só limpavam quando esse cocô fazia uma montanha até bater na bunda do coelho. Aí eles limpavam a merda da gaiola do coelho, tadinho. Ai, amiga da Mar, essa aqui é Bárbara, gente. Ela é tão do bem. Eu amo tanto a Bárbara que ela veio no Brasil me visitar. E ela ficou um tempo no Brasil, ela foi na formatura de medicina da minha cunhada. Olha só que loucura. Olha só a mesinha, a porta, oh, gente. Aqui dá pra mostrar que tá meio embaçado e dá pra mostrar, né? Olha só a Marta ali no fundo. Mas aqui, ó, tampa aqui a cara da galera. Ó, pra você ver, cheio de amontoeira ali, amontoeira, cheio de amontoeira. Ó, gente, aqui, tá vendo? Olha como é que era a gambiarra de subindo aqui, ó. Aí aqui, você percebe que do lado de cá é uma casa nova e a partir da porta, lá do fundo, é uma casa antiga? Era isso. Ele construiu esse bloco e grudou na casa antiga do outro lado. Olha lá, completamente outra casa no fundo. Ah, a entrada da casa, o galinheiro. Ai, gente, o galinheiro. Esse carro, que eu nunca saiu dali. O trailer, que eles tinham um trailer pra fazer viagens, pra fazer exposição de ovelhas, porque as meninas faziam exposição de ovelhas. Existe isso. É um concurso, um campeonato de quem tem a ovelha mais bonita. Eu não entendo isso. As ovelhas ficavam aqui, gente. Será que dá pra ver alguma ovelha? Não dá. E a distância das casas entre elas? É muito longe as coisas, muito longe. E aqui ficava o cavalinho. Chega, né? Tô cansado, já são 11 horas da noite. Gente, até eu nunca trouxe esse formato de vídeo pra vocês verem fotos do intercâmbio, porque muita gente pede foto do intercâmbio. Não vou terminar de ver o vídeo do seu Predo. Assim, sinceramente, adorei a história, mas já entendi que o nome dela é Rose. Mas assim, adorei a história. Mas me fala, gente, vocês estão querendo saber mais disso ou tipo assim, não querem saber disso da minha vida? Que eu nunca mais trago. Aí depois comenta aqui embaixo se vocês querem. Se vocês quiserem que eu traga mais histórias do meu intercâmbio, conte mais a fundo dessas histórias absurdas onde eu vivi numa fazenda durante um ano nos Estados Unidos, comenta aqui a palavra galinha, que eu sei que você chegou até o final e quer mais conteúdos do tipo. Até o próximo vídeo e um beijo.